Embora, eu sou Gabriel Amaral, esse daqui diretamente do CT, Carlos Castilho, um giro de notícias diferente. Hoje, agora há pouquinho, teve a primeira coletiva do presidente Matheus Montenegro no comando do Fluminense aqui no CT. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo, algumas novidades, algumas informações que a gente descobriu por aqui também, ou que o Fluminense até mesmo informou. Então você vem com a gente para trazer e para a gente acompanhar bastante essas informações, beleza? Vamos lá, a gente abre com as notícias mais quentes, depois a gente vai falar do que foi falado na coletiva, tá? Algumas informações, o Fluminense informou sobre a situação do Ganso. O meia Paulo Henrique Ganso deixou o campo na manhã de ontem, dia 15, com dores no tornozelo esquerdo e uma ressonância, que foi feita inclusive logo depois, ali mesmo ontem à tarde, no tornozelo esquerdo detectou uma entorse no local e que o atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. O Ganso está com aquele segundo grupo, que é o grupo que se apresentou depois, dos principais jogadores. Teve essa torção no tornozelo esquerdo. A princípio é algo bem simples, tá? O que a gente conversou aqui com o pessoal do Fluminense é que é coisa de 3, 4 dias ele já está de volta aos treinamentos, então talvez no máximo vai atrasar, tipo, um pouquinho de nada a preparação, então não é nenhum drama, 3, 4 dias provavelmente já está de volta. Outra situação de DM, situação de departamento médico. 2 jogadores. Uma é que muita gente está perguntando sobre a situação do Hércules, tá? Deixa eu só dar pausa aqui, precisava dar uma configurada. A situação do Hércules, tá? A situação dele é Hércules e Soteldo, mas mais especificamente o Hércules, que a galera tem reparado que não está aparecendo nas fotos dos treinamentos. O que aconteceu? A gente esquece que de uma temporada para outra não reseta tudo. Acho que essa é a informação principal. O Hércules fechou a temporada com uma lesão na coxa, né? A lesão no músculo adutor, por isso inclusive ele não joga no jogo de ida e volta contra o Vasco. E ele segue no final agora da preparação, entendeu? Da recuperação. É esse o ponto. Tanto o Hércules quanto o Soteldo já estão ali no final do trabalho para iniciar a transição. Então, porque assim, uma lesão que demora um mês para ser curada, ele se lesionou lá no dia 7 e 8 de dezembro e agora está no dia 10, 15 de janeiro, está no final dessa preparação. Então, o Hércules não teve uma lesão agora, nem o Soteldo. Eles estão no final da preparação e do tratamento ali, né? Da recuperação seria a melhor palavra, da lesão que aconteceu no final do ano passado. Então, Hércules e Soteldo são essa explicação. A novidade que a gente tem aqui é em relação a Santi Moreno. O jogador não viajará para Bacaxá, o Fluminense inclusive vai daqui a pouquinho já para Saquarema. O Fluminense não vai viajar com o Santi Moreno para Bacaxá porque ele será preservado. O jogador tinha sentido tinha sentido dores na partida contra a equipe do Madureira, né, lá no Luso Brasileiro, já saiu mancando, a gente falou sobre isso na repercussão do jogo, a gente até fez algumas imagens ali na saída, uma imagem exclusiva nossa do Jornada, que ele vem mancando o pé esquerdo, não foi detectada nenhuma lesão a princípio, nem nada demais, mas, claro, gramado em Bacaxá não é o ideal, início de temporada, o Santos poderia ficar fora 1, 2 meses, se agravando uma lesão, então a ideia é que ele seja preservado, tá? A princípio a gente não tem informação de quem joga, mas o Zubeldia ou o Max Cobeiras, no caso como auxiliar, provavelmente vai dar uma rodadazinha no time também, aproveita para poder fazer isso. Então essas são atualizações de departamento médico e atualizações principais. Agora a gente entra no assunto da coletiva. Na coletiva do Matheus Montenegro, uma coletiva rápida, tá? A gente demorou a ser autorizado para entrar até aqui, foi retido lá na frente. Porque aqui no CT, acho que vale essa explicação antes para vocês verem, para identificar as mudanças das coisas do Matheus Montenegro para as coisas do Mário Bittencourt, que era o antigo presidente. Por um equívoco, o Matheus até se desculpou aqui no CT do Fluminense você tem uma cancela que dá acesso à rua, que pega o CT do Fluminense e o CT do Vasco. E nessa cancela, normalmente a gente dá ali o nome, a gente já está tudo cadastrado, tem o nome, a gente vem até o CT do Fluminense, 1 quilômetro e pouco, até aqui no CT do Fluminense, e aí fica esperando do lado de fora até o momento que o Fluminense autoriza. O Fluminense às vezes leva água e tal, a gente fica ali naquele aguardo. Hoje a gente foi retido lá, então ficou lá esperando, e depois que foi autorizado lá, no famoso 15 minutos antes, a gente veio tudo de carro, demorou até estacionar, ser autorizado a entrada, etc. A gente chegou já em cima da hora, montando tudo, e o Matheus já estava aqui. E aí, faltando, quando tinha 2 minutos, tava marcado para 10 horas, era 10h02, ele até falou assim, já estou incomodado porque está atrasado 2 minutos. Então, existe ali uma lógica
no Matheus Montenegro diferente ali em relação ao horário e pontualidade. Que foi uma das coisas que a gente já conseguiu reparar. Estava aqui presente na coletiva o Mário Bittencourt, que agora já foi anunciado como diretor-geral do Fluminense. O que faz um diretor-geral? Diretora tudo, né? Tá sob o comando de tudo. Aliás, comanda tudo, né? Todos estão sob o comando dele, exceto o presidente. A ver como vai ser esse cargo, tá revelado. Pra galera que tem a curiosidade, é um cargo remunerado, né? E que é basicamente um CEO, né? Se for parar pra pensar, o Fluminense hoje tem um CEO lá, o Fernando Simone. Assim, é uma preparação pra SAF. Acho que uma das coisas que a gente estava até conversando aqui no final é assim, minha visão, tá? Aí é minha visão. Você pode discordar, você pode não concordar com a atuação do Mário, etc. Eu não vou entrar nesse mérito, não é sobre isso a minha opinião. Mas é que o Matheus deixou claro desde o início que o Mário seria um braço direito dele. Estaria completamente dentro da gestão, teria uma voz de comando muito forte. Então, dizer que houve estelionato eleitoral ou que quem votou no Matheus está sendo enganado, de jeito nenhum. Tá aqui. Então, esse é o cargo do Mário, está desvendado isso. E aí a gente entra só sobre questão de SAF. Ele disse que a ideia é levar os números para o conselho para ter muitas reuniões, todas transmitidas, etc. E que existe a negociação para aumentar o valor da proposta. Esse é o objetivo. E aí a gente fala de contratações, né? Vamos lá. Sobre contratações e negociações, basicamente. A gente fala muito sobre centroavante. Hulk, prazo pelo centroavante e etc. Hoje o cenário é o seguinte, sobre o Hulk. A negociação está sendo... Ele disse que a negociação está encerrada, até algo que bate bastante com o que eu trouxe aqui como apuração, que a negociação está encerrada, mas o Fluminense segue tendo o desejo do atacante, só não há negociação aberta no momento, e que essa negociação ela foi encerrada depois do Atlético recusar do Fluminense recusar 3 exigências do Atlético em relação a recusar uma das 3, para ser mais preciso, da situação. E uma coisa que ele trouxe é que o Fluminense tentou uma compensação, né? A impressão é que é negociação financeira. O que a gente traz até mais, pensando assim, Savarino, ele fala que a negociação está completamente encerrada, não tem a menor condição dessa negociação voltar, é um outro ponto. E que a situação é que, sobre a zaga e o prazo para ter esse centroavante, não, tem saídas ainda. Acho que é importante falar das saídas. Ele fala que o John Kennedy recebeu uma proposta, realmente recebeu, mas não foi pra frente. É a negociação que a gente falou mais cedo sobre a situação do Göztepe, lá da Turquia, que acabou levando o Gé da Ponte Preta. A informação que eu tinha era que a proposta era de 4 milhões de dólares, tá? Que é a proposta que viria do Göztepe pelo John Kennedy. Mas eu não tenho nem informação se o Fluminense teria aceitado essa proposta ou se o John Kennedy teria aceitado ir pra Turquia. Porque viria a proposta, mas eles acabaram indo pro jogador da Ponte Preta, custava mais, né, muito menos, e fecharam por lá. Mas você vê a diferença. A proposta que chegou pelo John Kennedy no meio do ano lá do Shakhtar era de 6, com bônus de 3 ainda. Agora já chegou uma proposta de 4 milhões. Tá caindo o valor, né? Aí o resto, cara, a gente fala muito mais sobre impressão, tá? A impressão que eu tive das falas do Matheus quando ele fala, por exemplo, sobre a questão de centroavante, sobre a questão de zaga, é aquela impressão que eu já tinha falado em algumas lives de jornada e aqui no Raiz Tricolor também. O desejo do Fluminense é fazer o mínimo de loucuras possível. Custa 5 e tá custando 10, não vai trazer. Mas vai ficar com o que tem? Vai ficar. Não vai pagar 10 por um que vale 5. E a lógica sobre a zaga é aquele pensamento que eu já tinha colocado isso também aqui a semana, em relação ao Lessa também, confirmando uma apuração nossa, que é de que o Fluminense, neste momento, prefere arriscar em relação ao número de zagueiros. Ao número não, porque tem um número bom, mas prefere arriscar em relação à experiência dos zagueiros que tem e tentar o Nino no meio do ano do que correr o risco de fazer uma contratação agora e o Nino vir no meio do ano e não vir pro Fluminense. Então, enfim, a ideia é essa. E sobre o centroavante, eu até falei sobre a questão dele ele falar que quer ter um elenco montado para o início do Brasileirão. Por quê? Ele fala em um momento que a ideia é trazer um centroavante de peso. Ficou bem claro que a prioridade do Fluminense nesse momento é a contratação de centroavante de peso, tá? Só que centroavante de peso, o número é limitado. O Fluminense ele até entendeu um pouco errado ali a minha pergunta, no sentido de que eu falo que o Fluminense tem dificuldades financeiras para competir pelos grandes centroavantes. O Fluminense não tem 30 milhões de euros para dar no Caio Jorge. O Flamengo tem, por exemplo, o Cruzeiro não aceitou, então 30 milhões de euros a gente não vai dar. Então, assim, os melhores, os clubes que têm dinheiro já estão em dificuldade de contratar. Então, qual que é a ideia do Fluminense? Qual que é o famoso plano C?
Porque se o plano A era o Hulk, o plano B é tentar uma contratação de peso, e o Fluminense não conseguia agora, porque a contratação de peso, que era para custar 12, tá custando 35, o que vai fazer? A ideia é ficar com o Everaldo, com o John Kennedy. Eu até cito os números, né? Se eu não me engano, do dia 15 de setembro para frente, o Fluminense teve um gol de centroavante, que foi o John Kennedy contra o São Paulo, e o Fluminense fez um número elevado de gols, mas o centroavante não fazia. E ele falou que a avaliação dele é de que, apesar da função do centroavante primordialmente ser fazer gol, a ideia não é ser uma dependência direta, especificamente, da situação do é porque tá tocando aqui, tá me tirando um pouquinho a concentração, mas vamos fechar o vídeo. Eu vou vencer o déficit de atenção. A impressão que fica, a minha análise que fica, é de que o Fluminense talvez não tente um plano C. Não veio o Hulk, não veio o centroavante que seria essa opção de peso, né? Não vão pagar 25 no de 10, mas também não vão pagar 7 no de 3. E aí qual que é a lógica? A minha impressão foi essa. E a impressão dele é que centroavante colabora com o todo, apesar da função primordial ser fazer gol. Ou seja, isso já me indica um caminho onde a gente veja mais uma temporada até de Everaldo. Sobre saídas, não chegaram propostas, não teve negociações em aberto ou fechadas recentemente, ele falou isso. E por último, só o assunto de John Arias, que me parece um assunto muito mais uma bolha, assim, em geral. Porque ele fala que o Fluminense tem o desejo de exercer a sua preferência, mas convenhamos, o Fluminense exercer a preferência, o John Arias vindo pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Flamengo, pra onde quer que seja, por 20, 25 milhões de euros, eu vou ser sincero, o John Arias pra mim, tá? Na minha racionalidade de futebol, não faz o menor sentido você pagar 25 milhões de euros pro John Arias. Pra trazer pro futebol brasileiro, não faz, desculpa, mas não faz. Mas o cenário que ele falou que o Fluminense pretende exercer essa preferência, vamos ver quanto vai ser a condição do valor. Pra mim, minha visão, é uma fala mais pra, né? Tipo assim, olha, a gente tem a preferência, a gente barganhou por isso na época da venda dele, e talvez até uma aposta de que ele não vem agora. Então eu falo que vou vamos tentar exercer a preferência, e como ele não vai vir, então acho que é isso, tá? Coletiva muito rápida, respostas muito objetivas. Eu até achei que tinha algum compromisso depois, mas não, pelo visto é o padrão do Matheus Montenegro mesmo, que eu acho mais interessante, ser mais direto, mais objetivo. Vamos ver como é que vai ser. Amanhã tem Fluminense lá em Saquarema, em Bacaxá, contra o Boa Vista. Eu sou Gabriel Amaral, direto aqui do CT Carlos Castilho. Tamo junto, até a próxima. Valeu!